Maceió será ou não contratado pelo Corinthians? Posso assegurar que os dirigentes alvinegros já têm uma posição definitiva sobre o atacante da Luz e também sobre Bruno Bertinato, goleiro que vinha sendo alvo de vários debates internos. Sim, Maceió e Bruno estiveram na mira, foram analisados, avaliados pela comissão técnica, pelo departamento de scout e até por dirigentes. E a definição, especialmente em relação ao Maceió, é de que não vai valer a pena o investimento por agora. O jogador foi muito bem avaliado, deixou excelente impressão, especialmente por conta de seus jogos no Campeonato Paulista. Mas, internamente, a pergunta que foi feita é: trazemos o Maceió para disputar posição com o Vitinho e com o Kaique. Ele vai ser mais um a jogar num setor que já tem 2 atletas. Vitinho ao custo de quase R$1 milhão. Kaique, jogador da base que precisa de espaço para se valorizar e garantir uma venda futura interessante. As tratativas com a Lusa, se avançassem, seriam por empréstimo até o fim da temporada. O Maceió não custaria mais do que R$100 mil por mês. Ou seja, o martelo está batido, o Corinthians não vai levar adiante a negociação pelo atacante da Lusa. Já em relação a Bruno Bertinato, com a dificuldade na contratação de um reserva para o Hugo Souza, João Ricardo foi reprovado nos exames médicos. João Paulo, já contei para vocês que não vai jogar no Corinthians pela relação que tem com o Santos. O Timão levou adiante a possibilidade de contratação por empréstimo do Bruno Bertinato. Ele foi muito bem recomendado pelo Paulinho, que é executivo de futebol no Mirassol, e também pelo Walter, que é goleiro titular no Mirassol. O Bruno Bertinato e o Maceió estiveram no Mirassol na temporada passada. Mas, enquanto se planejava para fazer a proposta de empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians viu o Bruno Bertinato falhar feio na partida contra o Paysandu, que causou a eliminação da Portuguesa. Portuguesa e Paysandu empatavam em 2-2 e aí, em um dos últimos lances do jogo na última terça-feira, o Bruno Bertinato espalma para dentro do gol a bola, que causa a eliminação da Portuguesa. O Corinthians desistiu de contratar o goleiro e vai buscar uma outra alternativa no mercado. Só uma última curiosidade: por conta das fortes chuvas que caíram em São Paulo, o gramado do CT da Portuguesa ficou sem condições nos últimos dias. E em alguns dos dias dessa semana, os treinos da Luz aconteceram no CT do Corinthians, que é vizinho, com direito a jogadores da Portuguesa e do Corinthians fazendo refeições juntos. Existiram conversas entre os clubes, mas as negociações, tanto do Maceió quanto do Bruno Bertinato, não vão acontecer. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar por essa série do Corinthians, que é a pior em 2 anos, tá? O repórter Renan Liscay, lá do UOL, menino bom, né, que tá aí, né, enfim, já lá no UOL fazendo muitas matérias bacanas, ele traz um dado aqui importante, tá? O Corinthians vive sua pior série de resultados em quase 2 anos, tá? E por isso, né, quer aí vencer a partida contra a Chapecoense. O Corinthians não vence há 5 jogos, são 3 empates, Portuguesa, Cruzeiro e Santos, e 2 derrotas, tá? Novo Horizontino e Coritiba. A igualdade com a Lusa, né? O empate foi seguida de vitória nos pênaltis, tá? Mas são 5 jogos aí no tempo normal que o Corinthians não ganha. Uma sequência sem vencer, tá? Não era tão longa, desde 2024. Entre junho e agosto daquele ano, o Corinthians somou 5 empates. O Grêmio, 3 vezes, 5 empates, né? O Grêmio, 3 vezes, Bragantino e Juventude, e uma derrota para o Atlético Mineiro, tá? Àquela altura o time já vivia o drama da luta contra a queda no Brasileirão, antes da arrancada final, e que jogaria, né, a Copa do Brasil, tá? Então tá aí, ó, o Dorival pressionado no cargo e o Corinthians vivendo a pior fase em 2 anos, tá certo? E os desfalques do Corinthians para enfrentar a Chapecoense, hein? Segundo o meu timão, o Memphis não viaja, e o Gabriel Paulista também não. O Memphis porque tá jogando muito, então tem que descansar, tá? Tem que descansar o bonitinho, né? Não pode jogar muito, né? O nosso querido Memphis, então não vai poder, né? Porque vai ter que ter um descansinho aí, tadinho. E o Gabriel Paulista visando também o jogo contra o Flamengo. Gabriel Paulista ainda tem o André Ramalho ali de substituto, tá? Então o Corinthians tem a volta do Yuri Alberto, quem sabe vai ter Caio César e Yuri Alberto. Tem um ataque interessante também, um ataque rápido, né? Vai ser interessante ver. Mas o Memphis, enfim, né? Acho que tem que ser igual meu amigo João Lucas, lá no clube de membros do Café do Setorista. Tem que ser muito juvenil igual ele para apostar. Ele andou apostando que o Memphis jogaria contra a Chapecoense. Tem que ser muito juvenil, né? Para apostar isso, porque, meu amigo, tava na cara que o Memphis não ia viajar, né? Então tá aí a informação, né? Eu dando crédito, inclusive.
E o Memphis, né, dando crédito para o meu timão, eu não confirmei essa informação, não tive tempo antes da gravação do Blend, mas, né, então por isso que eu estou, né, inclusive, dando crédito aí várias vezes, porque é o que o meu timão está dizendo, né, o Memphis não viaja para enfrentar a Chapecoense, tá certo? E também, né, o Gabriel Paulista, tá? É isso, esse é o Coringão, né, esse é o Memphis, né? Você acha que ele ia viajar longe para Chapecó? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e apoie, continue apoiando. Mudou alguma coisa em relação ao Arthur Cabral? Mudou. Pouca coisa, mas mudou. O que mudou? Vamos lá. Mudou o seguinte. O Marcelo Paes está forçando a barra, querendo contratar o Arthur Cabral para o Corinthians. Eu falo forçando a barra porque é direito dele. Ele acha que o cara vai ajudar. E pode ajudar. Eu posso estar errado. Entendeu? Meu amigo Davi, que acha legal a contratação, pode estar certo. O tempo é rei, né? O tempo é rei para todos os lados. Mas eu não acho uma boa. O nosso querido Arthur Cabral, pelo jeito ele quer jogar no Corinthians, porque o Pitombeira quer colocá-lo no Corinthians. O Osmar, sabendo da negociação, falou, não vem. Ele falou, não vem. Isso ele falou para as pessoas que estão em volta dele, eu não falei com ele. E aí, muito pelo salário de 1.700.000. O que mudou então para ter uma reunião? Mesmo já sabendo do salário, mesmo o Osmar não querendo, o que mudou? O que mudou é que o Corinthians está tentando que o Botafogo pague metade do salário dele. E aí ele ganharia no Corinthians aí uns 800.000 por mês, mais ou menos. É o que o Corinthians pretende, em relação ao Arthur Cabral. Aí me falaram uma coisa, precisam duas coisas casarem, duas circunstâncias casarem, para que o Arthur Cabral descubra, para que Cabral descubra o Corinthians. Quais são as duas? O Botafogo aceitar pagar metade do salário dele e o Corinthians negociar o Pedro Raul. Que poderia ser até com o Botafogo, se o Botafogo quisesse. Pedro Raul já passou por lá, não é? E deixando bem claro que eu não tenho informação que o Corinthians ofereceu o Pedro Raul para eles, tá, gente? Então, o que me falaram dentro do clube, não me falaram que o Corinthians ofereceu o Pedro Raul para o Botafogo, por isso que eu não vou falar isso para vocês. Mas me falaram que o Pedro Raul, a vinda do Arthur Cabral, tá ligada ao Pedro Raul, no sentido do Corinthians se desfazer do Pedro Raul, porque o salário que o Corinthians eliminaria do Pedro Raul, ficaria elas por elas no Arthur Cabral, entendeu? Então, o Corinthians continuaria pagando 700 e poucos mil por mês, 800 mil por mês, uma diferença pouca, tentando um outro jogador, já que aquele ali que foi embora, né, a certeza já de que não deu certo, que é o caso do Pedro Raul. Então essa é a questão envolvendo o Pedro Raul e o Arthur Cabral. O problema é o seguinte, quem quer contratar o Pedro Raul, Remo, Vitória da Bahia, esses clubes não pagam o salário integral dele, como o próprio Ceará não pagou. O Corinthians teve que pagar metade dos 720 mil. Então o Corinthians hoje não consegue se desfazer do Pedro Raul, por quê? Porque, cara, quando você tem... Eu não vou chamar ninguém de bagre. Nunca fiz isso aqui. Mas quando você tem um jogador nível C, com salário de nível B, ó, tô sendo legal, hein? Quando você tem um jogador de nível C, com salário de nível B, você tem dificuldades. Entendeu? Você tem dificuldades. Não tem jeito. Não tem como. Por exemplo, o Alex Santana, o Charles, é mesmo nível do Pedro Raul. É mais fácil, porque o salário tem um salário mais baixo. Apesar que o Alex Santana tem salário alto também, essa é a dificuldade que ele está aí parado. É uma situação, assim, muito complicada a que o Corinthians vive. Vamos para o assunto Maceió. Eu descobri que o Maceió foi oferecido ao Marcelo Paes e ele rejeitou. Ele recusou. Ele não recusou isso sozinho. O Corinthians tem lá o Cifute. Os bastidores dessa recusa é que me deixaram, assim, chateado. Por quê? Eu acho que o Maceió é um bom reforço. Sério. Eu acho que ele tem personalidade, tem categoria, não é um pé de rato, é um cara que sabe dominar uma bola. Né? Vocês viram os pênaltis que ele tem batido? Aquele contra o Corinthians, e ele repetiu agora. Ele repetiu agora o pênalti. Deu aquele passinho para trás, meteu na forquilha. Fez que ia tomar distância e pumba na forquilha. Então assim, velho, a Portuguesa queria emprestar o jogador pro Corinthians, na faixa. O Corinthians pagando o salário dele, que é barato. O Corinthians não quis. Porque o Corinthians ouviu uma pessoa no Mirassol, ou pessoas lá, que falaram que é um jogador que não tem foco. Um jogador que desliga durante o jogo, que não é um jogador para Corinthians. Pode até ser verdade.
Só que, cara, é muito barato, tá? E nós estamos precisando de jogador de beirada, de drible. Tudo bem, talvez ele não faça nada no Corinthians, talvez seja um Everaldo, seja... Se for um Cleison, pô, velho. Então, assim, o Corinthians foi ouvir o Mirassol para vetar o Maceió. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Corinthians, em 2015, precisava do Luca? Vamos falar a real. O Corinthians, em 2015, precisava do atacante Luca? Não precisava. Para mim, não. Já tinha Malco, tinha Wagner Love, tinha o Luciano entrando. Para mim, não precisava. Só que quando ele chega, eu estava assistindo o jogo na Neoquímica Arena, eu estava trabalhando naquele jogo, Corinthians e Santos, quando o Luca estreou fazendo uma bela jogada lá do lado esquerdo. E muitas vezes que ele entrou, ele foi bem. Muitas vezes que ele entrou, ele foi bem. Então, assim, o Luca precisava? Talvez não. Mas, no fundo, precisava, porque é sempre bom ter elenco. O Maceió é bom, traz, é de graça. Traz, é barato, traz, põe no elenco, é mais um. Nós paramos agora, nós não estamos num período de recusar nada. Entendeu? Nós não estamos nesse momento de recusa. Ah, vou recusar isso, vou recusar aquilo. Não. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.